Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, sempre neste horário da 1h30 da tarde, sempre a tradição do debate, da discussão, não só da política, como de outros temas importantes, né, para a região metropolitana, enfim, claro, para o país também, né, um debate sempre aprofundado, agora muito mais focado na área da saúde, os problemas que estão gerando aí o Covid-19. E não bastasse a Covid-19, o coronavírus circulando pelo país, toda essa situação toda, não bastasse a queda do ex-ministro, e agora ex-ministro Mandetta na semana passada, substituído pelo ministro Nelson Taj, que me parece ainda estranhando um pouco, né, se não muito, o Ministério da Saúde e as dificuldades do poder público. Veio esta bomba, né, na tarde de ontem, envolvendo o ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, e o presidente da República, né? A gente saiu aqui do programa, chegamos ali no elevador e estava a bomba colocada aí em um dos sites, depois explodiu por todos os sites, enfim, aí desmente, não, confirma, desmente, confirma. E no começo do dia, logo de manhãzinha, né, no Diário Oficial da União, sai lá a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, contrariando diretamente, né, foi um soco no fígado do ministro Moro, que estava tentando negociar com o presidente da República, quem sabe um nome aí de consenso, qualquer coisa desse tipo. O Moro deu uma entrevista coletiva agora há pouco, acho que a grande maioria das pessoas acabou realmente acompanhando, assistindo quem pôde, né? Eu fiquei atento, claro, jornalisticamente, e virou uma bomba, uma metralhadora, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, né, didaticamente, né, vou explicando a passagem dele pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e entre alguns pontos lá, carta branca não foi cumprida pelo presidente, tentativas várias de interferência na Polícia Federal, que o Moro conseguiu rechaçar todas, né, conseguiu, daqui para frente só Deus sabe, né, e uma bomba relógio, né? Uma bomba atômica, que foi quando o Moro disse que na conversa de ontem, disse ao presidente da República que aquilo era uma interferência política na Polícia Federal, que isso não podia acontecer de forma nenhuma, e o Bolsonaro confirmou, é mesmo, é uma interferência política, não vou negar, confirmou também que vários casos e vários processos que circulam no Supremo Tribunal Federal contra ele, envolvendo os filhos dele também, várias dessas investigações o preocupam muito, e ele precisa de alguém na Polícia Federal, o comando da Polícia Federal, jogando de uma outra forma. Ou seja, ele se recusa a compreender que a Polícia Federal é um órgão de Estado, né? E quer porque quer que a Polícia Federal seja um penduricalho da presidência da República. Portanto, para os especialistas, né, o ministro Sérgio Moro denunciou aí um crime de responsabilidade do presidente da República. E, além disso, né, na exoneração, que está em todos os sites aí pelo Brasil afora, na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, aparece lá os nomes Jair Bolsonaro, né, e Sérgio Moro. E o Moro garante que não assinou nenhuma demissão, que não sabia da demissão, e isso gera, portanto, um outro crime, né, que seria de falsidade ideológica. Ou seja, lamentavelmente, a situação vai de mal a pior, né? Quem quer reconhecer, reconheça, né? Quem insistir em não reconhecer, siga na bolha, né? Mas uma hora a bolha explode, tá certo? E, infelizmente, as pessoas têm que cair na realidade dos fatos. De segunda a sexta, 8 da noite, você confere sempre uma reprise aqui no Ponto de Vista, né, para você conferir e acompanhar também. Doutora Thelma Rodrigues, que é advogada da área trabalhista, está com a gente mais uma vez, né, para falar hoje um programa mais direcionado à área portuária, como é que anda aí a vida do trabalhador portuário aqui no nosso Cais Santista. Está mais uma vez com a gente e, claro, vai poder explicar também essa coisa da falsidade ideológica, né? Isso é crime, né, Thelma? Prazer revê-lo. Boa tarde a todos aqui. É crime, falsidade ideológica, mas nós precisamos, em primeiro lugar, vamos ouvir o nosso ilustre presidente, que ainda não deu a entrevista, e assim nós podemos nos manifestar acerca disso, para não passar informação aqui errada, né? Mais uma fake news.
Mas aqui, eu quero só já iniciar aqui hoje, Boturão. Todos conhecemos aqui o nosso colega, o doutor Francisco Aloisi, Chico os Aloisi. Bastidores lá de Brasília, está me mandando aqui uma informação dizendo que o presidente Bolsonaro já sinalizou a aproximação com os deputados do Centrão e que a pasta prometida para o PTB através do ilustre Roberto Jefferson, que todos nós já conhecemos aqui, já que ele fez duras críticas aí ao presidente Rodrigo da Maia. Câmara, Maia. E aí ele vai enfraquecer o Guedes e aí volta ao Ministério do Trabalho. Qual seria a pasta prometida? O Ministério do Trabalho para o Roberto Jefferson. Volta ao Ministério do Trabalho, então. Volta ao Ministério do Trabalho. Meu Deus do céu. E também ele está mandando mais um recadinho. Jefferson, então, seria ministro? Jefferson, ministro do Trabalho. Meu Deus. Bastidores de Brasília, diretamente, doutor Francisco Aloisi, para quem não que é o sabe, nosso correspondente o Francisco Aloisi, ele é credenciado, né? O Chico Aloisi já participou com a gente várias vezes aqui, né? Ele é credenciado da Câmara dos Deputados, né? Praticamente toda semana, né, Thelma? Lógico, em outras situações, agora não, por causa do Covid, mas praticamente toda semana ele está circulando pelo Congresso. Em Brasília, né? Não só em Brasília, como na Suíça, a OIT, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo e como assessora, né, advogada, ajudando assim no que posso. E ele também hoje está comentando aqui que hoje faz 56 anos, relembrando aquela ditadura terrível, 56 anos que o navio Prisão Raul Soares atracou no Porto de Santos, aquela luta... Triste memória, né? Triste memória aí dos Fizemos um programa especial sobre isso, pelo livro do Chicão, né? O médico alemão. E o doutor, né? Thomas Dr. também, Thomas. Né? Também mandando um abraço aqui, que ele mora em Nova York. E é isso, né? Só iniciando essas notícias aqui do nosso ilustre colega Chicão, que também está em quarentena, né? Só trabalhando aí por videoconferência em Brasília e pegando as informações e repassando aqui para mim, eu tentando repassar aqui para o Boturão. Informações importantes, né? De quem tem informação, né? O Chicão é muito bem informado, circula sempre lá pelo Congresso Nacional. E sexta-feira, que é sempre a nossa área, né, de trabalho, falando sobre o dia de trabalho, está sempre complicada, né, Boturão? Sempre explode uma bomba que muda toda a nossa direção um pouquinho. Mas semana passada foi o Mandetta, na quinta-feira, que foi o Mandetta. Substituído, né? Foi afastado, essa semana, exonerado. é sempre na sexta-feira que eles escolhem, que é o nosso dia aqui da nossa pasta aqui do trabalho. Verdade. Mas, enfim, hoje nós temos os nossos convidados. Mas olha aí, Thelma, pode voltar ao Ministério do Trabalho. Pode voltar ao Ministério do Trabalho. Mas só lembrando, seria bom, mas de uma forma honesta, porque o que foi descoberto antes eram vendas, né, de centrais, de sindicatos, bom, enfim, só relembrando que era uma corrupção tremenda, inclusive, só aqui, lembra da filha do Roberto Jefferson, Cristiane que queria Brasil. a Cristiane Brasil, e depois de todas aquelas acusações também o nome foi afastado, enfim, essa pasta do Ministério do Trabalho... Só lembrando que era no governo Temer. Né? Do Temer, governo do Temer. Mas essa pasta até foi extinta como uma forma assim, de punição diante de tanta corrupção, de tanto problema que houve durante o período, mas não justifica extinguir. Eu acho realmente que ela tem que voltar, mas de uma forma séria, honesta, e também colocar aqui que o Moro realmente chocou hoje o Brasil. Todos nós ficamos aqui realmente assistindo todas as redes, você vê que o pessoal ficou cabisbaixo, jornalista, porque embora ele tenha esse jeito dele um pouco autoritário, autoritário, mas nós sabemos que ele é uma pessoa honesta e que não estava sujeito, em hipótese alguma, à corrupção. Então, o que aconteceu? Ele deixou bem claro o que houve, né, não precisa nem meias palavras, ele foi muito lúcido, ele leu tudo o que ocorreu durante o período que ele esteve, todos os problemas, expôs tudo o que aconteceu. Então, eu acho que ficou claro a interferência do nosso presidente em todas as áreas agora, né? E nós vamos ver como vai ficar. Bom, mas enfim, é isso. Tem informação aqui, viu, Thelma, de que o presidente da República deve se pronunciar, ou um pronunciamento às 16 horas, ou ele fará uma entrevista coletiva. Eu duvido, né? Duvido que ele faça uma entrevista coletiva, que seria às 17.
eu acredito apenas num pronunciamento. Eu duvido que ele vá se colocar à disposição dos repórteres para responder esses questionamentos sobre essa bomba relógio que o Moro colocou no colo dele. Vamos aguardar, né, para ver o que vem aí. Claro, quando o Thelma foi perfeita na colocação. Claro, a gente tem que ouvir. Aliás, jornalisticamente é assim, você tem que ouvir as duas partes. Primeiro para fazer o julgamento. Claro, sem dúvida nenhuma. A gente não pode julgar antecipado. Sem dúvida. Miro Teixeira, presídio Sintraport, Sindicato dos Trabalhadores Portuários, está com a gente também nesta edição do Ponto de Vista. Prazer, Rebelo. Tudo bem, Miro? Tudo bem, Boturão? É Miro Machado. Miro Machado, desculpe. Miro Teixeira é o ex-deputado. Obrigado pelo convite, tá? Aqui do programa Ponto de Vista. A gente fica feliz aí por ter essa oportunidade, né, de nesse momento aí dessa pandemia aí no mundo, né, poder aqui expor aqui como está aí o nosso porto, né, nosso Cais Santistas. E também dar uma boa tarde aí a todos os seus ouvintes e a todos os trabalhadores aí portuários, em especial do Sintraport, né, a nossa diretoria também que está trabalhando bastante aí, né, e com essa pandemia tendo que trabalhar, ter cuidado quando chegar em casa para cuidar da família, os trabalhadores também que é uma atividade essencial, né? Estão expostos todos os dias ao irem trabalhar no Porto de Santos, mas estão cumprindo seu papel, né? Como eu disse, com o trabalho essencial, né? Se protegendo, mas fazendo com que a economia do país não pare. Então, um abraço a todos, né? E que a gente consiga, com a graça de Deus, poder continuar trabalhando sem que essa doença nos pegue, né? Sem dúvida nenhuma, é importante para todos, claro, uma retomada aí da economia, mesmo que lenta e gradual, né? Para que cheguemos no segundo semestre numa situação um pouco melhor. E lá na outra ponta, também com muito prazer recebendo aqui, o Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaport, né? Sindicato dos Trabalhadores na Administração Portuária. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, Boturão. Em nome do Boturão, aí eu cumprimento todos os que participam do programa Ponto de Vista, que é um programa muito bem visto aqui na região, principalmente no setor do Porto, né? O Porto acompanha diariamente, ou seja, no horário normal ou na reprise, o programa, e espero estar aqui num dia que tem um tumulto político no Brasil. Mais um, né? Mais um. Adoro tumulto, né, Cirino? Também debater os assuntos voltados ao Porto, que nós estamos passando numa crise muito difícil. Foi publicada a medida provisória, essa medida provisória alterou os direitos dos trabalhadores, prejudicou todos os trabalhadores avulsos, né, trabalhadores portuários, e pior ainda, apesar de ser positivo, um título bonito de atividades essenciais, vai mexer com o futuro das tratativas de negociação com os empresários do setor portuário, que nós passamos a ser categoria essenciais. Então, nós vamos ter uma dificuldade na negociação, principalmente atual, que livre de negociação está prevalecendo e afastando os sindicatos das negociações. Então, nós estamos aí numa crise da saúde, uma crise do governo que perdeu a credibilidade, e o segmento portuário, os empresários, aproveitando dessa crise da saúde, aproveitando para alterar o que eles não tinham conseguido alterar na Lei 8.630 e posterior na outra lei que foi publicada. Inclusive, publicado no jornal local da cidade, um artigo do Miller, advogado, onde que textualmente ele afirma que o governo conseguiu corrigir uma distorção não conseguida na Lei 8.630. Ou seja, nós estamos numa posição desfavorável para discutir capital e trabalho. Pois é, né? Mais uma vez, trabalhador com enormes problemas, enormes dificuldades. Agora, o setor portuário, com tudo isso vai ser explicado aqui direitinho, né? Com a participação da Thelma, que tem um amplo conhecimento, não só na área trabalhista, como na área dos sindicatos portuários, e os dois sindicalistas, duas lideranças portuárias aqui com a gente, né? Lembrando que a reprise do Ponto de Vista é sempre de segunda a sexta, aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. E só para confirmar o que eu disse há pouco, né? O presidente da República saiu aqui no Facebook, aqui, oficialmente, né? A presidência da República comunicando. O próprio presidente, hoje às 17 horas, em coletiva, portanto, diz que vai fazer a coletiva, restabelecerei, aspas, né? Restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal,
bem como do senhor Sérgio Moro, né? Olha, vamos mudar de assunto, né? Porque, sinceramente, eu não sei onde vai parar isso, não sei para onde nós estamos indo, porque se o presidente da República for bater de frente com o Sérgio Moro tinha 50 e poucos, 52% aproximadamente de bom e ótimo em todos os institutos de pesquisa, contra 26, 27, 25 do presidente da República. Ele tinha o dobro, né, da aprovação popular do presidente da República, como tinha o Mandetta também, né, mas o Mandetta especificamente na crise, né. A questão do Bolsonaro-Moro era uma questão geral. Mas, Thelma, você vem dizendo sempre aqui que o trabalhador, especialmente da área portuária, vem aí sofrendo aí inúmeros desgastes, inúmeros problemas, né? O Cirino fala dessa medida provisória, enfim, o que é que nos espera também, ou o que nos acontece? Então, como hoje nós temos os nossos presidentes aqui, essa medida provisória, ela veio colocando como essencial e por trás, até o Cirino, a gente comentou ali atrás, principalmente podando o direito de greve do trabalhador, que em inúmeros momentos aí no porto faz paralisações, e com essa MP ele passa a ser um serviço essencial e não pode mais fazer movimentos grevistas. E se o fizer, vai ter contratação direta também, até porque se o quadro, né, vocês podem me ajudar aqui, se o quadro não for completado lá dentro das escalações, eles podem fazer a contratação direta, que era o sonho dos operadores e que se tornou realidade. Eles são os operadores portuários. Contratação direta, né? O Miro, o Cirino, a contratação direta no porto, que é o que essa briga é milenar aqui dessa contratação. E só relembrando que são mais trabalhadores que o nosso porto vai ter sem trabalho, ou seja, mais desempregados, aumentando maior o número. Então, no meu ponto de vista, o que mais me preocupa é a medida provisória nesse ponto, principalmente da questão de essencial e da questão do movimento grevista que acabou. E, em virtude disso, como uma ameaça até, colocando que parou, se o trabalhador parou, vai ser substituído pela contratação direta. Então, acho que aí a MP realmente pecou. Conversando também lá fora, os jurídicos, né, representados pelos sindicatos, estão movimentando através de uma emenda, né, na MP, que ela tem um prazo aí de 120 dias, e eles estão propondo essas emendas. E também, lembrando mais um ponto que é bem difícil, conversando com o Miro, eu também já tinha lido a questão da redução de 50% desse pessoal que ficou, não só quem tem mais de 60 anos, mas eu encontro também alguns trabalhadores que falam, olha, eu tive problema de pressão, e eu estou afastado. Só que esse problema ficou lá, essa restrição junto ao ógimo, porque ele está afastado e ele vai receber metade dos salários. E com a redução de trabalho, que já vem também antiga, que se ganhava 4 mil ou 5 mil, hoje ele vai ganhar 2 mil, 2.500, não vai atender a necessidade desse trabalhador agora que tem as suas despesas já. Tudo isso consta na MP? Tudo na MP, 50%, o serviço essencial, considerando o serviço essencial e principalmente essa questão do movimento grevista acabando com esse direito. Bom, mas enfim, essa questão do salário, ela é muito difícil porque uma redução de 50% de salário é muito pesado. E para você ver mais uma coisa, o governo não entrou com 1 centavo, não é verdade? Ele não propôs nada. E até, eu posso até estar errada, mas o dólar está batendo R$6. Quase isso. Imagina, né? Todas as operações no porto em dólar, imagina o quanto também. Nós sabemos, inclusive eu brinquei aqui com o Boturão, que tem o Porto e Negócios, e hoje nós temos o Porto e Trabalhadores aqui assistindo um programa aqui da casa, um operador, né, falando sobre a importação, a exportação, que em tese não está mudando muito, porque eles estão conseguindo controlar ali ainda, né,
o déficit, estão conseguindo até exportar. E ainda ouvi que vai ter até um recorde aí na questão dos grãos. Mas aí os nossos colegas vão explicar melhor essa questão. Então, quer dizer, eles entraram com 50%, o governo também precisa entrar com alguma coisa para poder equilibrar o salário e ficar ali num patamar, como ele fez na iniciativa privada, que foi na MP, salvo me engano, 936, dos contratos seletistas, ele colocou o seguro-desemprego, né, para uma forma de auxiliar a empresa, se tiver 4.800.000 de faturamento, 30% a empresa vai pagar e eles vão entrar com seguro-desemprego. É ruim? É ruim, dependendo do salário. Mas o governo entrou com alguma coisa. Só que no Porto ele não entrou com nada. Então, eu acho que são essas questões da MP que realmente deixaram a desejar, pecaram. Tem outros pontos também que vão ser esclarecidos pelos presidentes aqui, mas eu acho que essa questão da redução de salário, 50%, e principalmente serviço essencial e com a impossibilidade da greve, é uma parte realmente prejudicial. Vamos para um rápido intervalo, né? Na volta, então, o Miro e o Cirino falam aí com mais profundidade também, né? E, claro, discutindo aí também com a Thelma sobre essa medida provisória, cortar 50% do salário do cara que está afastado, é uma desumanidade, né? Voltamos já já. Na volta aqui do Ponto de Vista, né, a gente tem aqui a doutora Thelma Rodrigues, mais uma vez conosco. Aqui comigo, ao lado esquerdo, o Miro Machado, do Sintraporte, e lá na ponta o Everandi Cirino dos Santos, do Sindaporte, tá certo? Bom, a Thelma citou essa medida provisória, queria então que vocês falassem um pouco, né, como é que vocês estão sentindo, como é que estão avaliando e como é que vai aí a situação do trabalhador nessas novas condições aí, que parece meio pesadas, né? Boturão, como a doutora colocou, a gente também tem essa opinião, né? A MP ela veio de uma forma que, eu estava até conversando com a doutora nos bastidores, ela pregou de alguma forma todo mundo de surpresa, né? Mas essa questão de cortar 50% do salário dos trabalhadores, ela é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o trabalhador vinha num sistema de quê? De além de ter um salário, ele tinha os benefícios, né? Vale-refeição, todas essas coisas. E de uma hora para outra foi cortado isso dele. Ele agora, segundo a MP, ele vai receber 50% dos últimos 6 meses, né? Que ele trabalhou, vai se fazer um número e ele vai receber 50% desse valor. Vai fazer uma média? Uma média. E aí esse vai ser o ganho dele, sem os outros benefícios nenhum. E o trabalhador tem que pagar um plano de saúde para a família, tem uma série de coisas, né? Alimentação, aluguel, enfim, que esse dinheiro, na verdade, não vai dar, né? Então, é uma coisa muito ruim que foi feita com o trabalhador. Mas, junto com isso, existem coisas que, no nosso entendimento, ainda estão com andamento pior. Por exemplo, todos foram bloqueados no dia seguinte que a MP foi publicada, no dia seguinte. E desse dia seguinte, que vai dar quase um mês agora no dia 4, nenhum trabalhador recebeu nada até agora. Nada. Eles simplesmente passaram no sistema que eles trabalhavam, recebiam de 40 em 48 horas, todos os seus benefícios, um sistema que eles estão quase 30 dias sem receber nada e quando for receber, vão receber 50% do que eles iam ganhando. Olha como é que é a coisa. Na verdade, e aí, na outra colocação que a doutora fez, de que não é o governo não está entrando com nada. O governo, na verdade, fez a MP, né, que é uma vontade, a gente entende que o governo tem esse sistema, ele é anti-sindicatos, ele é anti-centrais, ele tem um sistema próprio dele, né? E o governo só entrou com a MP. Quem vai pagar essa conta também são os operadores, né? Os operadores fizeram um fundo agora e agora, segundo o compromisso deles, o próximo mês vai pagar esses 50% que o trabalhador tem direito. São os próprios operadores que fizeram esse fundo. O governo não entrou com nada, só entrou com a MP. Quer dizer, isso também não é bom para os operadores. Acho que eles não estão contentes com isso. Só que existe uma outra ala também de operador, Boturão, que está se aproveitando do momento. E aí está fazendo lobby e discussão com o governo em cima dessa MP, que vai ser votada logo a seguir, para mudar todo o sistema da lei. E eu estava até conversando com a doutora, um dos sistemas da lei que tem na 12.815 é a exclusividade dos trabalhadores avulsos. Eles querem tirar essa exclusividade, para justamente colocar o quê? Uma prioridade. Que, havendo a prioridade, ele não tem a exclusividade de contratar o trabalhador do OGMO. Quer dizer, ele vai lá, pede, impõe o salário que ele quer, que ele sabe que é um salário bem menor, o trabalhador não aceita e ele vai e pega qualquer um de fora. É esse sistema que eles querem, é esse sistema que eles defendem. Isso que eu falo... Só para entender, a escala,
A escala de carga e descarga dos navios, enfim, da operação, é feita pelo OGMO, em conjunto com os sindicatos? É feito pelos trabalhadores avulsos do OGMO. Isso, escalado pelo OGMO, tudo direitinho no sistema agora, né, todo online. E aí, esses trabalhadores, né, que fazem esse tipo de serviço, é que estão sendo incluídos na MP. Mas no nosso caso, por exemplo, eu tenho 26 acordos coletivos entre o Porto de Santos. As empresas que têm os trabalhadores CLT estão nos ligando, querendo renegociar salário também. Redução de jornada, salários e benefícios. Olha só como é que está agora. Não é só para o avulso, está sendo para todos os trabalhadores, né, inclusive os CLTs. Então, a gente já tem, próxima semana, algumas reuniões marcadas para essa discussão com as empresas, né? Fazer essa discussão de redução de jornada, redução de salário e tudo. Por quê? Porque senão a empresa vai entrar justamente no que diz a MP, né? Pode dispensar aqueles trabalhadores, de repente, contratar algum trabalhador para pagar menos, né? Mudar toda a sistemática dela e poder aplicar nua e crua o que está na MP. Que para nós, não teve a nossa participação, isso precisa deixar claro, né? As federações de Brasília fizeram uma discussão, mas no que nós tivemos informações não foram muito ouvidas, né? Não deram muita audiência, o governo veio de bate-pronto e meteu o MP e acabou. E os trabalhadores estão sofrendo agora. E o pior, Botão, tem trabalhador que está quase 30 dias sem receber R$1. Porque está afastado? Porque está bloqueado. Está bloqueado. Né? E vou mais ainda no que a doutora ainda colocou. Muitos bloqueados por doenças que não estão dentro do que a MP diz e dentro do que a saúde orienta. Entendeu? Tem trabalhadores afastados por conta até de uma... Eu tive informações de trabalhadores afastados até por conta de pressão alta. Né? Outro por tireoide, outro por isso, por aquilo que não quer dizer. E estão 30 dias sem receber. O cara espirrou, está afastado. Isso, espirrou, está afastado. E nós conseguimos fazer um trabalho, a gente precisa colocar isso também aqui, que é importante, Botão. A gente fez um trabalho com o presidente da CODESP, com o OGMO, com o SOPESP. Existem pessoas que estão preocupadas também com os trabalhadores, não é todo mundo que não está, né? A gente sabe dividir essas coisas. E fizemos um trabalho, os trabalhadores agora estão sendo reavaliados novamente por um médico, por uma clínica fora do OGMO, entendeu? Uma clínica que não é do âmbito do sindicato nem do OGMO, para ter uma avaliação, uma segunda avaliação, para justamente resolver esses problemas que aconteceu de serem bloqueados por conta de algo que não tem nada a ver com o que o vírus afeta. Mas nisso, a brincadeira toda, aí o trabalhador já perdeu quase 30 dias sem trabalhar. É um absurdo. E está desse jeito. Impressionante. Tem a possibilidade de entrar com liminares, porém a Justiça até ingressar, avaliar, e muitos juízes talvez não acolham esse pedido de liminar para que ele volte ao trabalho. E só mais uma coisa, Botão, que é importante colocar. A que a doutora colocou. A questão do direito de greve. Eles nos encurralaram. É importante. A MP veio de uma forma que nós não podemos, mesmo com todos esses problemas, a gente não pode... o trabalhador está 30 dias sem receber. Você não pode fazer uma paralisação e ir na porta do OGMO, ir na porta do SOPESP. Por quê? Porque é um serviço essencial e porque não pode haver aglomeração. Nem a Assembleia a gente pode convocar dentro do sindicato, claro, que o Ministério Público não deixa. Vocês veem como é que está a situação. Então a gente fica de mão atada e entende o trabalhador procurando o sindicato e reclamando, porque o sindicato é a voz dele, né? E nós, como dirigentes, também ficamos de mão atada, porque a gente depende da posição do governo. O trabalhador da administração portuária está sentindo também esse mesmo problema ou não? Não, a administração também, só que a administração, uma empresa diferente, pública, né? Diferente, ela afastou todos os trabalhadores que estavam de risco, né? No quadro de risco, com mais de 60 anos, doente, ou com um problema de saúde, que se manifestasse... A diferença da autoridade portuária e dos operadores portuários é uma só. A autoridade portuária afastou todos os trabalhadores com mais de 60 anos, todos os trabalhadores que manifestaram doença. No entanto, permitiu que ele se manifestasse, através de requerimento, o direito de trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa tem 60 anos, está bem de saúde, quer trabalhar, ela permitiu isso aí. Mas trabalha na empresa? Trabalha na empresa. Vai na empresa trabalhar? Trabalhar na empresa. Algumas atividades ela está trabalhando em casa também. Isso aí a empresa fez. Pagando rigorosamente todo o direito, tudo que ganhava, tivesse trabalhando ativo. Então, a administração portuária teve esse cuidado. No entanto, o que nós estamos aí preocupados é com o posterior, que nem o Miro colocou, não é bem os empresários e operadores que vão pagar a conta. Quem vai pagar a conta é a autoridade portuária.
na medida provisória, e vai sair um documento para regulamentar a medida provisória, textualmente diz o seguinte: os operadores vão pagar e depois vão descontar das tarifas ou do arrendamento. Então, a autoridade portuária vai passar por um momento de dificuldade econômica, que todas as empresas estão passando, mas ainda liberar ou reduzir o pagamento de tarifa, reduzir alguns encargos que os operadores vão pagar. Então, quem vai pagar a conta é as autoridades portuárias do Brasil todo. Uma Codesp tem uma situação de todas as administrações portuárias economicamente melhor. Eles vão discutir, isso vai ser discutido antes, não, se vai ser no arrendamento ou se vai ser... Não, vai ser no arrendamento, ou na tarifa de operação, porque... O que valer mais a pena para o operador, não, tem dois tipos de operador. Tem operador que tem arrendamento e tem operador que trabalha em caixa público. Esse do caixa público, ele vai abater da tarifa. Verdade. O outro é do arrendamento. Então, vai trazer prejuízo para as administrações portuárias futuramente. Mas o pior é que o Miro está colocando. A medida provisória foi publicada dia 4, dia 6 o órgão já sabia da medida provisória, suspendeu os trabalhadores, não permitiu aqueles que estavam em perfeita condição de saúde, que tinha o aptidão pelo próprio órgão a trabalhar, porque a pessoa com 60 anos fazia exame todo ano e era apto. Não permitiu para trabalhar e até hoje não pagaram os trabalhadores. Esse é um fato muito grave. E um outro fato grave, o órgão aproveitou da medida provisória e suspendeu a escala presencial. E a escala que o órgão aplica hoje, ela não é confiável. Ela deixa dúvida, ela escala de forma equivocada, traz prejuízos até para os trabalhadores que estão trabalhando. Então, nós estamos, que nem o Miro colocou muito bem, numa situação difícil para os sindicatos. Nós não podemos fazer assembleia, nós temos que se comunicar através de Zap, e muitas vezes o Zap transforma uma informação oficial em uma informação de entendimento que cada um entende. Então, nós estamos passando num momento difícil nesses 30 dias que vai fazer da medida provisória e temos dificuldade com o governo federal. Nós apresentamos 128 emendas da medida provisória. Dessas 128 emendas, tem algumas que é supressiva, né? E outras alterações de texto. E nós não temos, infelizmente, muito consenso em algumas emendas. Nós, em Santos, se reunimos os sindicatos portuários, apresentamos 5 emendas prioridade, que era o retorno do pessoal com mais de 60 anos, o fim da permissão de contratar fora do sistema, redução que nós hoje, com exceção do Miro, que o Miro tem uma decisão liminar, um acordo que pode trabalhar em regime de dobra, mas os demais sindicatos não podem, reduzir no mínimo para 6 horas intervalo de jornada, para dar margem. E a questão da multifuncionalidade, que passa despercebido nesse momento, mas que vai trazer prejuízo futuro para nós, porque a multifuncionalidade tem que ser negociado entre as partes, entre os sindicatos, o que concede os trabalhadores para fazer a multifuncionalidade e aqueles que têm atividade que vai ser ocupada por outros sindicatos. Então, todo esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos patinando e não estamos discutindo não por culpa dos sindicatos, mas culpa do momento que nós estamos vivendo. E aí, tá uma situação complicada mesmo. Porque, olha só, principalmente essa questão que não é possível realizar assembleias, não é possível eles se reunirem, fica complicado. Eu também estava lendo num artigo que algumas categorias não têm trabalhadores suficientes. Por exemplo, dos vigias, aí na questão da multifuncionalidade. E aí está entrando um sindicato... Que é o do Miro, lá. Não. Estivadores. Posso? Substituindo, pedindo trabalho, né? Na verdade, assim, existem algumas coisas na lei, por exemplo, a gente tem atividade de capatazia, que é em terra, e atividade de bordo, né, o vigia. Que é bom esclarecer bem essa questão da multifuncionalidade. A multifuncionalidade seria entre os trabalhadores de terra com os trabalhadores de bordo, aí seria uma multifunção.
No caso, nós em terra de capatazia, são as habilitações. Eu tenho que estar habilitado para dirigir uma empilhadeira, uma máquina, porque o meu trabalhador ele é braçal, ele é carga e descarga, né? Então, para ele dirigir um trator, uma máquina, qualquer coisa, ele tem que se habilitar para aquilo. Ele se habilitando e eu fazendo um acordo com o sindicato que os representa, que no caso de terra é o Sindogesp, é o Paulo, a gente pode fazer uma função do outro normalmente. Multifunção é quando o trabalhador de terra vai trabalhar a bordo e bordo terra. Aí eu tenho que ter uma multifuncionalidade, um acordo assinado entre as partes. Então, tem essa diferença. Agora, essa questão de trabalhar multifunção e habilitação já se iniciou primeiro com os estivadores e os vigias, que ambos trabalham a bordo. Então, é o que eu te falei, é uma atividade a bordo. Então, eles se conversarem entre eles, documentar, os sindicatos aceitarem, eles já podem, desde que tenha, né, habilitação para exercer a função, fazer essa atividade. E nós estamos agora trabalhando também uma que primeiro, a gente representa os trabalhadores rodoviários. Então, os nossos trabalhadores que estão habilitados para dirigir carros, veículos pesados, eles estão saindo daquele trabalho braçal e podendo dirigir nos navios de carro esses veículos pesados. E agora estamos tratando também com o Sindogesp, que é o Paulo, que é o desguindaste de empilhadeiras. Nós fazemos também a atividade deles, desde que o trabalhador esteja habilitado e tenha a carta E para poder exercer aquela função. Então, o que a gente quer dizer com isso? Na verdade, o que nós estamos procurando fazer é nos protegermos, os sindicatos. Por quê? Porque se não houver esses trabalhadores do OGMO, que têm essas atividades, que estejam prontos para fazer as atividades, a MP também diz que o operador pode buscar fora do sistema. Então, aí a nossa exclusividade ela cai por terra. Novamente, aí o operador, ela é atingida novamente. O operador contrataria quem, por exemplo? Então, fora do sistema? Sim, fora do sistema. Porque a MP permite... O que a MP está dizendo? Não, permite, mas as pessoas têm habilidade, têm capacidade. Mas eles vão pegar o currículo da pessoa que tem uma habilitação para dirigir empilhadeira, isso aqui eles vão empregar no nosso lugar. Até nisso a MP foi ruim, né, igual a doutora colocou. Então, o que acontece? Para nós não cairmos na MP, nós, os sindicatos portuários, temos que nos juntar, como nós estamos fazendo, e fazer essa habilitação ou essas multifunções para podermos nos sobreviver. Porque se cai na MP e contrata o trabalhador fora do sistema, você não consegue, depois que passar essa pandemia, nunca mais fazer com que esse trabalhador seja substituído. Entendeu? Mesmo a gente tendo a exclusividade na lei, que é o que os operadores mais querem fazer, é tirar isso para poder aí acaba virando regra, né? Para tirar essa regra para poder caminhar do jeito que eles querem. E eu queria fazer a dúvida que surge assim, quando você falou isso, né, o pessoal fora do sistema, é que, pô, alguém me liga para a Thelma, fala, Thelma, estou precisando de um emprego aí no porto e tal, não sei o quê. A Thelma conhece lá alguém dos operadores, enfim. Pô, você tem algum... Não sei. Aí tem esse problema e tal, não sei o que. Liga, vem aqui, eu tenho uma empilhadeira aqui para você pilotar. O cara vai lá e pilota a empilhadeira? Então, é mais ou menos isso aí. Sem ter uma prática nem nada. Tendo o papel lá habilitado e a carta, é isso que a MP diz. Não corre dele acelerar demais, dar uma brecada. Exatamente. Porque o que sempre, de uma certa forma, segurou o trabalho, tanto de todas as categorias no porto, é a questão da experiência. Então, o estivador, até em inúmeras situações, eles estão sempre querendo substituir, mas jamais conseguiram uma mão de obra com a mesma qualificação, com a experiência que tem, não só a Estivia, porque eu tenho alguns clientes nessa área, mas também em outras áreas. Então, essa contratação direta, ela também vem em prejuízo. Por quê? Porque um trabalhador que está lá 10, 15, 20 anos, já sabe como funciona, né? Já tem aquela experiência. Então, você vai trazer um que pode causar prejuízo, que pode causar danos lá, avarias, bom, enfim, dentro do porto. Então, eu acho que essa questão da multifuncionalidade tem que ser trabalhada, né? Aqui é mais na categoria deles de bordo e terra, para poder realmente, como vocês estão fazendo, dentro dessa escala aí. E eu queria fazer uma observação, Butrão, e eu não podia deixar de fazer essa observação aqui, que o Cirino colocou a questão da escala. É importante a gente colocar para os trabalhadores que estão ouvindo. A escala do OGMO, ela nunca funcionou como tem que funcionar. É importante a gente falar isso. E todos os lugares que eu vou, eu sempre tenho essa posição. Ela nos trouxe um prejuízo que as pessoas não têm ideia de perca de trabalho. Ela nunca funcionou. Eu sempre coloco, e tive reunião com alguns operadores e coloquei, a escala, ela sempre foi uma mentira.
O Ogmo se posicionava e dizia que a escala estava funcionando todos os dias. E os trabalhadores não conseguiam se escalar, trabalhador tinha um prazo de 5 segundos no início para se engranjar, não conseguia, aí já entrava o outro, trabalhador que trabalhou 1, 2 vezes entrava no trabalho no lugar do outro que não tinha trabalhado nenhuma, o cara que tinha que ser escalado no feriado, no domingo, que paga mais, não conseguia porque o sistema estava sempre fechado, quando abria, pegava outros trabalhadores que não estavam na vez, ela sempre foi uma mentira, eu preciso deixar isso bem claro aqui. E a todo momento a gente reclamava, conversava com o Ogmo, dizia, colocava lá a posição para o Evandro, que é o superintendente lá do Ogmo, e a todo momento ele passava para o operador que estava funcionando. Né? E agora, com a pandemia, piorou e se viu realmente que não funciona. Teve que ter, e a gente precisa dizer isso aqui, a intervenção da Codesp, que é governo, do Técio com o pessoal da Codesp dentro do TI do Ogmo, ajustar a escala, mudar os horários da escala para ela começar a funcionar agora. Depois de quase um ano que ela vinha sendo feita da forma aplicativa online e a presencial, que no dia seguinte da MP, o Ogmo já fechou as portas do ponto de escalação e esses trabalhadores que não têm nenhum celular são outros trabalhadores que estão sem trabalhar até hoje, porque não se houve uma maneira de se ajustar para esse trabalhador poder se empregar no sistema online, web, que o Ogmo implantou aí. É isso. Muito bem, né? Problemas muitos, né? Esses problemas... assim, não, o pessoal mudando, de fora, assim, não entende, né? Mas só colocando um problema... eles estão com esse problema da questão de receber salários no porto, certo? Que é o operador. E que não tem nenhuma... E na questão online, que as pessoas não têm nenhuma familiaridade com o celular. Agora, imagine ou nem tem celular. O trabalhador seletista lá, o privado, que eles deram o auxílio emergencial, que tem que ser também por aplicativo. Então, essa questão que eles impõem para toda a sociedade de aplicativo, essa questão fica difícil para algumas pessoas porque elas não estão familiarizadas com o uso do aplicativo, tanto no porto, como o Mírio está explicando aqui, como também na questão até dos trabalhadores seletistas, da questão do auxílio emergencial, que também está tendo esse problema, que também estão reclamando, que não estão conseguindo receber. Muito bem, vamos para um break rápido, né? E na volta a gente continua falando sobre essa situação difícil, complicada do trabalhador portuário de maneira geral, né? Já, já. Muito bem, estamos na sequência aqui do nosso ponto de vista. Você quer falar o que aí, Thalma? Pois não. Não, eu ia comentar agora. O nosso judiciário, graças a Deus, está retornando. Pois é, né? Dia 4 de maio. Online ainda. Processo eletrônico. Só os processos eletrônicos, que nós estávamos aqui nessa briga, né, de tentando, falando aqui que realmente o processo eletrônico agora é fundamental, precisa funcionar. Eu queria saber, ô Cirino, quem é que andou ligando para você aí na semana passada? Não dá para falar ainda? Não, nós estávamos comentando aqui no intervalo sobre a questão política. E eu assumo as coisas que eu falo. Na sexta-feira, já tinha rumores que tinha uma frente parlamentares que estava negociando com o governo alguns cargos de empresas públicas, estatais, economia mista. E a Codesp foi uma dessas empresas a foi ser solicitada. Assim, inclusive, né? O deputado Paulinho da Força consultou se existia algum nome que pudesse ser indicado com uma condição seguinte: tinha que ser empregado da Codesp, coisa que eu não acredito, porque nunca eles pediram essa qualificação. E, na ocasião, eu e o João de Andrade, que é o vice-presidente, nós não acreditávamos na fonte e na informação que estava sendo colocada e ficamos quietos, porque nós não temos interesse. Nosso problema de administração pública não é o presidente, é na política do governo. O presidente vai bem? O presidente, ele cumpre a ordem do governo. Se o governo for privatizante... A gente teve 1 milhão de presidentes da Codesp que eram verdadeiros forasteiros, turistas, enfim. Teve um deles, o Marcelo Azeredo, que eu lembro que na época com o gravador da CBN, né? Na verdade da rede, né? do grupo aqui, Tribuna, da CBN, eu fiz a pergunta para ele, na primeira coisa que ele viu, eu falei: o senhor entende alguma coisa de gestão portuária? Ele foi curto e grosso, falou: não. Ele foi indicado pelo Michel Temer, Michel Temer. Ele foi candidato a deputado estadual, não se elegeu, ficou na suplência, e aí foi indicado aqui presidente da Codesp, que ele pegava helicóptero, ia de helicóptero para São Paulo, voltava de helicóptero, e tomava café da manhã em São Paulo,
vinha para Santos de helicóptero. Ele pegava o helicóptero e ia almoçar em São Paulo. Aí ele veio de helicóptero e voltava para Codé. É uma coisa inacreditável. É verdadeiro, verdadeiro. Isso aí é verdadeiro, verdadeiro. É inacreditável o que aconteccia. Tivemos outros que nem vinha na Codé, só vinha na Codé uma vez por semana. Então a gente tem a informação, né, Cirino, que o Casimiro Tércio é um técnico, um cara capacitado. Que ele é muito... Sabe o que está fazendo. O Miro encheu a vala do Tércio aqui, o Tércio, eu tenho uma boa relação com ele. O problema é a política do governo. A política do governo, né? Para a questão das administrações portuárias, é totalmente prejudicial aos trabalhadores vinculados às administrações portuárias. Eles trabalham com uma possibilidade de privatização a médio prazo. Existem algumas medidas que tomam lá, por exemplo, que nem nunca aconteceu isso na história da Codesp, demitir trabalhadores que têm idade de 75 anos, nunca aconteceu. Demitir trabalhadores que não estavam exercendo atividade. Então, nós temos algumas considerações. Mas não é só o administrador, não é só o presidente. Claro. É a política do governo. Seja qualquer um que assentar naquela cadeira lá com esse governo, vai continuar fazendo a mesma coisa que o Tércio está fazendo. O Tércio era quando foi presidente da Companhia Doca do São Sebastião, ele tinha uma relação muito boa, era uma pessoa amável, e na Codesp ele está sendo um pouco mais duro com os empregados da administração. Na questão dos avulsos, ele assumiu o papel da autoridade portuária de fato. Por exemplo, é papel da autoridade portuária corrigir, acompanhar todos os entraves que estavam acontecendo. No caso da escala do órgão, que o Miro reforçou, ela não é confiável, ela foi contratada de uma forma que os trabalhadores não participaram, não sabem de que forma foi contratado e sempre passou para a opinião pública que estava funcionando e acusava os sindicatos de boicotar a escala por interesse dos sindicatos. Não é verdadeira, teve vários problemas, inclusive nós estamos pedindo uma auditoria da escala do órgão e o presidente da Codesp, nesse sentido, ele agiu rapidamente e ele assumiu que vai fazer auditoria na escala do órgão. Foi o pedido do Robson Gama, do Sintraportes, que foi atendido pelo presidente, e na questão da relação autoridade portuária com a questão do órgão, a Codesp está fazendo o papel dela. A minha queixa que eu tenho é voltada no meu público específico, que ele toma alguma atitude que devia ser negociada. Na questão do porto, que é um fundo de pensão dos participantes do porto, o Tércio teve uma participação exemplar, se preocupou, foi o primeiro presidente a defender uma saída contra a liquidação do porto. Então, nós temos o Tércio de várias opiniões, de várias atuações. Em alguns pontos, ele é positivo, no ponto tocante no dia a dia, do costume, uso e costume, eu não posso defender, senão minha categoria vai falar... Cirino, aquela história de você privatizar a Codesp, não se sabia direito como é que iam fazer, jogar ações na Bolsa, enfim... Essa história começou, o Tércio participou aqui de um programa nosso uma vez, deu uma explicação, mas não ficou muito claro como é que isso podia acontecer. Morreu esse assunto ou não? Não, Tércio, vai desculpar, porque eu vou vazar aqui. Vai vazar aqui. Sou baú. Vai vazar, não sou baú. E o Tércio, inclusive nós defendemos a posição do Tércio. Eu acho que é possível defender. O Tércio ele não apoia, ele não defende a proposta do Pironi, que é o secretário executivo do Porto, que é a abertura, a privatização da Codesp. O que o Tércio defende, e não sei se ele vai ter sucesso, é que fosse que nem antigamente, que nem abre uma concessão para uma empresa, essa empresa com uma nova empresa, ela vai administrar o porto por tantos anos, na questão imobiliária, na questão do trabalho, na questão das atividades essenciais da autoridade portuária. É uma empresa. Por 50 anos, que nem foi a CDS. Conhece, a CDS foi assim. É o que ele defende, o modelo que ele defende. Mas, para isso, precisa fazer alguns ajustes. Esses ajustes que ele vai fazendo é o desgaste com o sindicato. Entendeu? Que é quebra do uso e costume que nós estamos fazendo. Então, nós sabemos que a população, quase todas, defende a privatização de todas as empresas públicas. Se fizer uma pesquisa, ganha do Moro. Então, todo mundo tem uma visão que empresa pública é fruto de má administração, roubalheira, tudo que tem, mas não é. O problema é a gestão, é
o governo federal que administra as administrações públicas. Se tiver um governo voltado para a transparência, para o serviço público excelente, a empresa pública funciona normalmente, não tem essa daí, não. Então, nós estamos com o risco do Correio privatizar, Caixa Econômica privatizar, o Banco do Brasil privatizar, a Petrobras, porque é a proposta do governo que aí está. Se esse governo sair, entrar um outro... A proposta do Paulo Guedes, na verdade. O Paulo Guedes vai ser o próximo que vai cair, né, a proposta do Paulo, porque o presidente da República, enquanto deputado federal, ele nunca votou a favor de privatização nenhuma. Aliás, ele foi contra, né? Várias votações de privatizações. E eu até admiro ele ser contra o sindicato, porque ele começou a vida política dele em defesa dos militares. Ele fazia o papel de dirigente sindical. Quando ele começou lá, né, que ele foi até acusado de soltar bomba, que todo mundo esquece, mas ele respondeu esse processo lá atrás. Na verdade, o Bolsonaro foi preso, né? Ele foi preso, Foi preso. Era dirigente sindical sem ter o título, sem ter um mandato. Por terrorismo. Preso, acusado de terrorismo. Na verdade, foi isso que aconteceu. Essa é a história verdadeira que o Boteirão está colocando. Não é verdade? Verdade. Ele foi dirigente sindical de defesa de coisas, soltou bomba aqui até hoje. Soltou bomba lá e tal, e foi acusado e foi preso durante uns 15, 20 dias e depois foi a julgamento. Esse programa é bom, nós fazemos de todo debate, hein? Nessa época ele era atleta. Ele foi acusado, foi a julgamento, ia a julgamento, né? Chegaram para ele, não sei, um superior, e disse, olha, vai embora, pede baixa hoje, porque amanhã ou depois vai ser o julgamento, você vai ser fuzilado, cara, você vai ser expulso do exército. Ele foi lá, pediu baixa e conseguiu evitar, né, que manchetes de jornais, essa coisa toda, porque ia dar uma repercussão grande, um capitão do Exército sendo expulso por ato terrorista, né? E para o Exército foi melhor e para ele a gente se compara, né? Chegou à presidência da República, embora está num balança, mas não cai aí, danado especialmente. Que ninguém acreditava que ele chegava à presidência da República, foi assim, era anti-PT. Então, foi anti-PT, realmente, sem dúvida nenhuma. Thelma Rodrigues, e aí? Algumas coisas mais a esclarecer com os nossos, o Cirino e o Miro, não? O assunto é vasto, espero que eles possam voltar. Tem programa pela frente, viu? Você pode questionar mais alguma coisa aí para a gente. Eu queria até aproveitar, doutora. E o Cirino fala bastante também. Deixa eu querer aproveitar, porque eu tenho um público grande no Porto que está acompanhando o processo. E até surgiu do dia 21 para cá, um debate no meio da categoria via WhatsApp sobre a questão do Fundo de Pensão Portos. Queria deixar claro para os senhores e a senhora participando do Portos, aproveitando a oportunidade do Boteirão dar esse espaço, que o acordo firmado, 14 sindicatos, 4 associações de participantes de portos e 10 administrações portuárias, está valendo. Inclusive, as administrações portuárias publicaram no seu balanço, e foi aprovado no Conselho de Administração, um déficit que tinha com portos. O que existe de fato, e é verdadeiro, que o doutor Creito expressou no WhatsApp, que é verdadeiro, é uma nota técnica da SEST, que é um órgão do governo, sugerindo a adaptação do acordo que foi feito das administrações portuárias, não tocante ao participante do Portos, não tocante ao acordo que o sindicato firmou. O que a SEST está orientando é ajuste das patrocinadoras com o acordo firmado e reconhecido pela AGU. Então, cuidado, que tem um grupo de quase 6 mil pessoas, deve ter alguns que têm interesse diferenciado, que é normal. Ninguém consegue uma aceitação de 100% do acordo, que o acordo trouxe redução de ganho para os assistidos e pensionistas em 18%, e trouxe alguns ajustes, que é o fim do 13º, e, no entanto, nós fizemos acordo num prazo de 18 meses, nós vamos fazer uma comissão, e Santos está participando com o João de Andrade e o Jurandir França da Hora, dessa comissão, para buscar uma forma de recompor os prejuízos causados nesse primeiro momento. O que nós temos, claro, que foi uma força, uma participação muito grande do doutor Creito, que ele entrou com o mandato de segurança em 2017, e com graças a Deus, ao mandato de segurança 2017, conseguimos, durante esses 3 anos, abrir um espaço para negociar uma solução para o Portos que ia ser liquidado. Era que eu queria aproveitar o espaço, pedir
desculpa para o Boturão, porque eu sei que hoje tinha um grupo de quase 300 pessoas. Vai deixar eu me despedir. Deixa o Miro dar tchau, então. Deixa a gente dar boa tarde. Não, só para me encerrar. Tem um grupo de 300 participantes do POTUS que estava debatendo, cada um com uma opinião diferente. Tá bom? Obrigado, Claudomiro Machado. Muito bem. Valeu, Miro. Obrigado aí por estar com a gente. Vamos, claro, trazer vocês aqui. Vamos voltar a outras oportunidades. E o Miro também é do Porto, hein? Falando aí a respeito dessa situação. Pois não. Não, eu queria só dizer para os trabalhadores que é importante nesse momento a gente ter calma e os sindicatos estão procurando resolver tudo da melhor forma possível. Nós estamos debruçados no problema, tanto de pagamento, quanto de bloqueio, afastamento, de todos os trabalhadores. Então é importante a gente colocar isso aqui para não surgir assuntos distorcidos que os sindicatos não estão fazendo nada. Então nós estamos empenhados e enquanto não resolver até o último problema, a gente não vai parar. E queria só mandar um abraço aqui para o Ricardo, que trabalha lá com a gente, que está internado, nosso amigo lá que está com suspeita de Covid. Mandar um abraço para ele. Um abraço, Ricardo, e que você se estabeleça logo conosco. Muito bem. Valeu, Miro. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Cirilo. Obrigado, Boturão. Desculpa aí, Boturão. Mais uma vez. Valeu, querida. Valeu. Boa tarde para todos. Segunda a sexta-feira, você sabe, estamos ao vivo, 1h30 da tarde, com Ponto de Vista. Reprise sempre a partir das 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV. Obrigado, gente. Valeu.